Olá a todos, espero que estejam todos muito bem, protegendo a si e a quem amam. Estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. E hoje o papo que eu quero ter com vocês é refletir um pouco a respeito de algumas atitudes que devemos ter para conosco mesmo e que muitas vezes acaba passando batido pelo automatismo, pelo medo, pela falta de atenção, de planejamento e de perspectiva de qualidade de vida. Então eu vou abordar quatro universos de ações que permeiam a nossa vida, que fazem parte, que constroem o nosso dia a dia, que são reflexos do que há dentro de nós, do que nós construímos ao longo das nossas encarnações e que, é claro, junto com outras ações, direcionam a nossa vida, fazem a gente escolher por esse ou aquele caminho e assim andarmos mais depressa rumo à perfeição, mais devagar, escolhermos uma rua mais esburacada ou mais pavimentada. Enfim, a proposta é refletirmos sobre nós. O primeiro universo de ações que eu coloco aqui na mesa para a gente refletir é a respeito dos nossos hábitos. Hábito por si só é uma ação repetida tantas vezes que torna-se automático. Você não precisa ter atenção, você não precisa se organizar, planejar. Ela simplesmente, essa ação, ela brota, ela se concretiza naturalmente dentro de um automatismo. Nosso cérebro, que somos nós mesmos, nós nos programamos para termos determinadas ações, porque isso nos poupa a energia de tomadas de decisões contínuas. Quem nunca saiu num sábado para ir num supermercado, na casa de um amigo, onde quer que seja, e de repente, quando percebeu, estava no trajeto para o serviço. Nós temos atitudes tão automatizadas que é como se vivêssemos realmente no automático. E aí eu pergunto para nós, quais são os nossos hábitos de vida? O que nos faz feliz? O que nós usamos para nos divertir? Nós temos o hábito de nos divertir? Nós temos o hábito de dedicarmos um tempo para nós mesmos? E quanto aos bons hábitos, nós os cultuamos na alimentação, no cuidado com o nosso corpo físico. E com relação ao convívio social, quais são os nossos hábitos? Temos o hábito de falar mal dos outros, temos o hábito de julgar os outros, temos o hábito de sermos preconceituosos. E com relação aos hábitos relacionados à nossa vida espiritual, cultivamos o hábito de conversar com os nossos amigos espirituais tão conclamados nesses momentos em que estamos mais ligados, mais antenados com o ambiente da doutrina espírita? Nós temos o hábito de buscar ouvi-los, de buscar senti-los? Ou só lembramos deles, desses nossos amigos inseparáveis, nos momentos de dificuldade extrema? Temos bons hábitos ou temos maus hábitos? Independentemente da classificação que podemos colocar nesses hábitos, eles são reflexos das nossas escolhas, que daqui a pouco vamos falar dela, tá? É o segundo item. São reflexos do que nós somos. E é importante que saibamos quais são os nossos hábitos do dia a dia. Por quê? Porque é automático. A gente faz sem pensar. Eu posso, de repente, ter o mau hábito de cultuar negativismo. Eu posso ser uma pessoa de pensamento taciturno, uma pessoa mal-humorada por hábito, porque simplesmente eu fiquei mal-humorado continuamente que eu me habituei a andar sisudo, a não acreditar em mais nada. Nós somos uma máquina biológica e nós somos o nosso programador. É importante que nos programemos
termos bons hábitos. Porque uma vez assumido, uma vez instituído um hábito, destituí-lo, arrancá-los de nós, é muito difícil. É uma tarefa árdua, requer um esforço sobre-humano para conseguirmos desfazer ações mecanizadas que nós adotamos. É um mal necessário. Nós precisamos sentar e analisar quais são os nossos hábitos. Passar na peneira da razão e ver se não está na hora de reformularmos, de fazermos o tal do upgrade, baixarmos novos bons hábitos, cultuarmos melhor as nossas ações, já que é para termos essas atitudes mecanizadas, espontâneas, que elas reflitam sempre algo bom. Esse é o nosso móvel, é isso que devemos buscar. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção para a gente refletir é a respeito dos nossos hábitos. O segundo ponto é o que eu acabei de comentar, são as nossas escolhas. Já cansei de abordar esse tema em outros momentos aí com vocês. O livre-arbítrio pelo menos para mim, a ferramenta em excelência que nos coloca numa condição extremamente superior na obra da criação. Nós temos o poder de escolher. E é um poder gigantesco de escolha. Eu posso simplesmente escolher tirar a vida de alguém. Eu posso escolher tirar a minha vida. Veja só, o meu poder de escolha, o meu livre-arbítrio, me coloca numa situação, numa permissão do fazer que impacta uma forma de vida. E pode ser uma forma de vida racional, a minha ou a do meu próximo. Ou seja, é um poder gigantesco. Nós temos esse poder de escolha. Como estamos usando essa ferramenta tão preciosa, tão valiosa? Será que também as nossas escolhas, elas não estão no automático? Será que nós não criamos o hábito de fazermos escolhas mecanicamente? Será que nós não criamos o hábito de fazermos escolhas sempre pensando pelo caminho mais fácil, do menos trabalho, do menos problema, que flerta com a omissão, com a preguiça e com a má vontade? Meus amigos, minhas amigas, o livre-arbítrio, essa capacidade de escolha, ela nos dá esse potencial de encurtarmos caminho, de minimizarmos sofrimentos que nós mesmos causamos a nós. Então é importantíssimo a gente revisitar as nossas diretrizes, o nosso código de conduta que todos nós temos escritos aqui dentro e que direciona e que alimenta as nossas decisões de escolha. Qual é o nosso desejo? É enfrentar as dificuldades ou é fingir que elas não existem? Qual a escolha que nós faremos? Nós vamos escolher viver em paz, buscando a harmonia, ou vamos escolher viver num ambiente conturbado, fomentando a discórdia, a vingança, sentimentos que nutrem apenas mal-estar, que comprometem a nossa saúde? É importante que tenhamos claro o que estamos escolhendo. Desde a roupa que vestimos, ao alimento que ingerimos, aos lugares que nós vamos, às pessoas com quem convivemos e a relação que estabelecemos conosco mesmo, as escolhas que eu faço aqui dentro. É muito importante que essas escolhas elas sejam fruto de algo pelo menos pensado. Eu não posso ser tão impulsivo, porque muitas vezes, por hábito, as minhas escolhas elas servem apenas para atender o meu desejo. O desejo não é algo pecaminoso. Nós não podemos transferir responsabilidades. O desejo é horrível. Não, o desejo sou eu. O desejo,
ele reflete uma vontade gigantesca para algo, para hoje, para agora, para esse momento. Eu quero aquilo. E esse desejo ardente, esse desejo violento, ele não me permite refletir sobre as consequências. E eu acabo escolhendo caminhos que me levam a saciar esses desejos. E ao escolher esses caminhos, eu não tenho claro uma noção importante que a gente vai abordar já já também, que é a respeito dos limites. Eu mergulho nesse caminho que eu escolhi para atender aos meus desejos pungentes, sem me preocupar em colocar freio às minhas ações, e não freios puritanos, não freios para parecer bonito para o mundo, mas freios para me preservar, para me proteger, seja a minha moral, seja a minha saúde, ou sejam os dois. Nós temos que ter o controle, o autocontrole de respirarmos e aí sim escolhermos nesses momentos onde o desejo fala alto, onde é necessário uma manifestação de escolha que vai impactar com a minha vida ou com a vida dos outros. Eu não posso simplesmente pegar o primeiro caminho que aparece na minha frente sem avaliar os outros ou sem avaliar as consequências. Basicamente, uma figura de linguagem aí para a gente entender. Um discurso muito... Façamos um parênteses, então, só para ilustrar essa história do saciar o desejo. Um erro muito comum em boa parte da nossa sociedade é demonizar a droga. É dizer que a droga ela é ruim, que a droga é horrível. Em que sentido que a droga é ruim? Porque imagina só, você cresce ouvindo alguém te falar que a droga é ruim, a droga é ruim, a droga é ruim, e um belo dia, sabe-se lá Deus por quais circunstâncias, que não vem ao caso, você escolhe experimentar a droga. Seja cocaína, seja uma metanfetamina, seja maconha, seja o que for. Você experimenta. E aí você descobre que mentiram para você porque não é ruim. Muito pelo contrário, a droga é uma substância que você ingere e que te tira de um mundo de confusão, de tormentas, de furacões, de problemas insolúveis e te coloca no paraíso, no Éden. A droga, ela te anestesia de todas as suas dores. Ela turba completamente os teus pesares. Como isso pode ser ruim? Ruim é arrancar um dente, é fazer um canal. Isso é ruim. Mas e as consequências de saciar esse desejo pela busca imediata, automática da paz? Quando eu busco a droga, eu quero saciar o meu desejo, a todo custo. Qual será a consequência desse meu ato? Essas sim, as consequências, o arcar com a responsabilidade, que está quase daqui a pouquinho que a gente vai falar dela também, essa sim que é ruim. A ciência, a medicina, ela é pródiga em demonstrar claramente que o uso dessas substâncias compromete o nosso corpo físico, compromete a nossa mente, compromete a nossa vida. As consequências são horríveis, as consequências são as piores possíveis, social, física e espiritualmente. Então eu não tenho que demonizar a substância. Aliás, eu não tenho que demonizar nada. Eu tenho que pesar as consequências de uma escolha. É a mesma coisa de transar sem usar um preservativo. Por que as pessoas hoje em dia têm relação sexual sem usar um preservativo para se proteger contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, ou mesmo uma gravidez indesejável? O que leva uma pessoa nos dias de hoje escolher ter uma relação sexual sem preservativo? A falta de avaliar as consequências. Olha, é muito claro, somos muito bem esclarecidos em relação a isso. Transar sem preservativo, na melhor das hipóteses,
você vai engravidar alguém ou se engravidar. Na melhor das hipóteses. Porque aí existem os bônus, as sífilis, as AIDS, as gonorreias e tantas outras ISTs. Então, eu não posso simplesmente, em nome de atender ao meu desejo, por mais pungente que ele seja, fazer escolhas sem pensar nas consequências. Eu preciso ter esse autocontrole, eu preciso ter limite. E esse é o terceiro ponto que eu quero colocar aqui para nós discutirmos. Limite. A gente adora falar de limite para os nossos filhos. Eu tenho que pôr limite para os meus filhos. E o filho de fulano não tem limite. E nós? Nós temos limites? Eu suspeito que não. Porque veja bem, eu vou novamente fazer um parênteses e colocar um exemplo para a gente contextualizar a história. Alcoólatras são pessoas com uma doença compulsiva ao uso do álcool. É uma necessidade de ingerir álcool incontrolável, porque é fruto de uma doença mental. Precisam de tratamento. Esses são os alcoólatras. Vamos pegar os alcoólatras e colocar aqui no cantinho. Vamos trabalhar agora, para refletirmos, sobre as pessoas que não são alcoólatras e que bebem em excesso. Pessoas que a qualquer momento podiam falar, vou parar de beber, porque eu não sou doente, eu não sou compulsivo, eu consigo parar. Mas simplesmente, por hábito, eu escolho não parar. São essas pessoas as que bebem demais, além da conta, que acabam provocando esses graves acidentes, essas tragédias que destroem vidas e famílias dos outros e a própria. São pessoas que não têm limite. E aí, novamente, vamos aí a gente levantar a bandeira e dizer que o álcool é horrível, que o álcool é obra do demônio. Não, não. Eu é que não tenho limite. Eu é que não fui educado e que não educo aqueles que estão sob minha tutela para termos limites, para sabermos a hora de parar. E olha que eu estou falando do álcool. Imagina só se eu falasse aqui, e vou falar, do açúcar e do sal. A quantidade de pessoas com pressão alta, com hipertensão ou com diabetes. E vejam bem, na diabetes, há dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1 é uma doença congênita, genética, você nasce com ela. O seu pâncreas, ele tem um defeito de fabricação e o teu corpo vai destruir as células que produzem insulina que controlam o nível de açúcar no sangue. É uma doença autoimune. É o teu corpo destruindo você mesmo. É necessário, no momento mais precoce possível que se identifique essa doença, diabetes do tipo 1, tratá-la. A diabetes do tipo 2, você não nasce com ela, você adquire a diabetes do tipo 2. Há uma série de circunstâncias que pode fazer você se tornar um diabético do tipo 2. A gestação provoca um momento de diabetes do tipo 2, há algumas outras condições hormonais e a nossa alimentação. A nossa alimentação, e aí eu não estou me referindo a pessoas com obesidade mórbida, não. Pessoas que têm um mau hábito de alimentar-se podem desenvolver a diabetes do tipo 2. E o que é a gente catar uma xícara de café e adoçarmos com 4 colheradas de açúcar? É falta de limite. É falta de pensar nas consequências dessa escolha. É o hábito de nos acostumarmos a um café, a uma bebida extremamente adocicada ou um alimento extremamente salgado. Nós desprezamos o sabor do alimento e enfatizamos o sabor do sal e do açúcar. Porque não temos limites. Nós sabemos parar quando a gente começa a falar mal de alguém. Nós sabemos parar quando estamos numa discussão. A gente sabe só desabafar, respirar e falar, não, chega, já falei para fulano tudo que eu queria, agora que eu já vomitei tudo, vamos conversar seriamente como adultos racionais, vamos tentar resolver o nosso problema. A gente sabe fazer isso. É importante que tenhamos claro para nós se nós temos limites bem definidos na nossa vida. E basicamente, o principal limite é
aonde termina o meu direito e aonde começa o do meu próximo. Se a gente tiver bem claro isso, se a humanidade desenvolver essa noção de limite, o preconceito e o racismo, ele cai por terra. Porque eu vou aprender que a minha vida vai até aqui, daqui para lá, é acerca do meu vizinho, e ele cuida da vida dele, porque ele também vai entender que a vida dele começa aqui e termina acolá, dentro dos limites estabelecidos. Então é muito importante nós termos a ousadia, a coragem de refletirmos sobre os nossos limites, porque também há uma possibilidade contrária. Pode ser que nós, aqui estamos dando exemplo para refletirmos sobre limites bem amplos, né, quase inexistentes, mas há também aqueles que se impõem um limite muito restritivo, que não se permite nada, que se castra, que se violenta, que não se permite se expandir por vergonha ou por hábito. São pessoas que também necessitam rever os seus limites. Enfim, nossos hábitos, as nossas escolhas e os nossos limites refletem o que nós somos e o caminho que estamos tomando. E esses três que conversei com vocês até agora, eles refletem o quarto item que eu quero conversar agora, que é a nossa noção de responsabilidade. Os nossos hábitos, as nossas escolhas e os nossos limites são de nossa responsabilidade. Nós vamos responder por eles. Eu sou responsável por tudo que eu faço na minha vida. Eu não posso transferir essa responsabilidade. E aí, novamente, fazendo aí um parênteses para a gente contextualizar, vamos pensar aí, usando a frase do momento, em tempos de pandemia. Particularmente, falando agora eu aqui de mim, eu consigo entender um evangélico ou um católico que se nega a usar uma máscara quando sai na rua, que pensa em não tomar a vacina porque evoca o nome de Deus e diz que faz as suas orações, que vai na igreja e que Deus o protege, que Deus está com ele, que Deus impedirá que ele adquira a Covid. Eu consigo compreender. Por quê? Porque a fé do evangélico ou do católico é a fé num Deus que atua diretamente na nossa vida, nos manipulando, protegendo os seus escolhidos e deixando os que não são escolhidos, a Deus dará. Então, ora, é muito claro, se eu tenho para mim que a minha vida é entregue a Deus, que eu sou temente a Deus, que eu faço as minhas orações, que eu vou na igreja, é óbvio que eu vou achar que Ele vai me ter em boa conta e vai me proteger. Agora, o que é difícil de entender é ver espíritas que o mínimo contato que tem com a doutrina espírita, fica muito claro que esse Deus personalista, esse Deus que está aí manipulando as nossas ações, tem os escolhidos, tem os que não são escolhidos, esse Deus ele não existe. Existe um Deus único que nos deu a vida para que nós façamos a nossa parte. Que ele não vai me proteger, por quê? Porque na responsabilidade dele, é minha responsabilidade. E aí é muito triste ver espíritas dizendo que eu posso ficar em aglomeração porque os bons espíritos me protegem. Francamente, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. E as consequências das nossas escolhas, elas virão. E elas vão nos mostrar se estávamos certos ou errados. Então é muito importante que tenhamos claro que nós temos que estar preparados para arcar com as consequências. Para não deixar depois que a dor na consciência, que o remorso, que o sentimento de culpa sejam os nossos companheiros aí por um bom período de jornada. Nós temos que entender o que é de nossa responsabilidade, o que é de responsabilidade dos espíritos, o que é de responsabilidade do próximo. Eles não farão a minha parte. Eles não vão me proteger. E nem adianta dizer, mas se eu estiver bem intencionado, você está bem intencionado? Ótimo. Seja bem intencionado com você também. Não seja só bem intencionado com o próximo. Não pense só em proteger o próximo.
pense a se proteger. Não pense só em ajudar ao próximo, não pense só em fazer o bem ao próximo. Pense em se ajudar e em fazer o bem a você. Porque nós todos somos fragmentos, somos manifestações, somos ramificações de Deus. Então, se eu quero louvar a esse Deus, eu tenho que fazer isso louvando e protegendo e enaltecendo a criação dele. E eu sou criação dele. Então, eu tenho sim que cuidar da minha vida, que me proteger. Porque se eu me protejo, se eu cuido de mim, se eu busco me melhorar, imagina só quantas coisas boas não sairão de mim. Quantas pessoas que ainda estão com necessidade de orientação, de amparo, de apoio, eu não poderei ajudar. Percebem que investir em si é o melhor investimento, porque os juros que vêm desse investimento é repartido com a humanidade. Não fica só para nós. Nós somos os primeiros a se beneficiar, mas a humanidade se beneficia igualmente com a nossa melhora. Eu não tenho que querer que o mundo se melhore para me aceitar. Eu tenho que melhorar para aceitar o mundo. Então, assumirmos as nossas responsabilidades é assumir a nossa vida. É assumirmos as rédeas das nossas escolhas. É assumirmos a imposição de bons hábitos e a retirada de maus hábitos. É assumirmos que somos nós que temos que colocar limites. Não é o governo, por meio de leis, que tem que dizer que eu posso fazer isso ou aquilo, porque se eu fizer aquilo eu vou pagar uma multa. Não é Deus que tem que me dizer o que eu tenho que escolher, qual caminho que eu vou, para onde eu tenho que ir. Eu não tenho que dizer, se Deus me preparar, vai acontecer tal coisa. Não. Se a espiritualidade vai me trazer aquilo que eu preciso porque eu sou bonzinho. Não. Arregaçar as mangas. E você, nós temos que conquistar o que é nosso. Nada cai de mão beijada. Então, os nossos hábitos, as nossas escolhas e os nossos limites estão ao alcance da nossa responsabilidade. E na nossa jovialidade espiritual, é necessário que gastemos aí um tempinho pensando, refletindo sobre a nossa noção de responsabilidade dos nossos atos. A gente vai se surpreender se a gente parar para pensar como é importante termos essa noção da responsabilidade dos nossos atos, porque a gente vai se surpreender quando perceber a extensão dos nossos atos, as consequências que podem vir para nós e para o próximo. Enfim, meus amigos, minhas amigas, eu desejo a todos nós boas reflexões, que sejam sempre no sentido positivo, nunca no sentido de apenas ficar olhando para o que é ruim, que tenhamos a coragem de olhar com muito carinho e enaltecer a cada observação positiva que fizermos a respeito de nós. Nós precisamos nos amar, porque é aprendendo a nos amar que a gente vai aprender muito bem a amar ao próximo. Desejo tudo de bom, que fiquem em paz e se cuidem e até a próxima.